Ditadura da pandemia, trouxe censura, brigas entre políticos no mundo, e especialmente, no Brasil. Guerra política é o uso de meios políticos para induzir um oponente a fazer sua vontade, com base numa intenção hostil. O termo político descreve a interação calculada entre um governo e um elemento-alvo que pode ser o governo, militares ou a população em geral de outro estado. Além da guerra, chegou a censura nas redes sociais. A censura pode estar presente na televisão, na música, no cinema ou na internet. Em muitos casos, nos dias de hoje, um tipo mais forte de censura é feito para impedir que conteúdos contrários à pandemia, contrários a laboratórios, às guerras políticas de interesses. A censura na internet foi proposta por político corrupto, ainda está sendo mais complicada, porque é um meio onde não é possível exercer um poder absoluto, dificultando o controle dos conteúdos disponíveis. A expressão moção de censura é um mecanismo usado para controlar ou condenar um determinado governo, autoridade, quando as suas políticas gerais são consideradas inadequadas. Em abril de 2020, veio um golpe liderado por forças políticas, autoridades politizadas, com suspeitas de supostos acordos entre laboratórios e órgãos da saúde. O regime da ditadura da liberdade de expressão e pandêmica começou poucos dias depois do Carnaval, criando-se decretos suspeitos, regimes autoritários, perseguição aos desafetos, etc. Foram criados atos institucionais que reforçavam o desrespeito à Constituição brasileira, o desrespeito à liberdade de expressão e pensamento, sendo que o mais conhecido, ditadura da pandemia e conflitos políticas, foi criado com a vinda da pandemia e da vacina, também por uma guerra política anunciada, anulava todos os elementos da Constituição Federal, da Lei Civil e dos crimes previstos pelo Código Penal, que poderiam ser usados contra o poder instituído que se acha moderador. Surgiram várias outras medidas, entre elas a criação de um Conselho Superior de Censura, escondido da população, que tem como objetivo controlar e julgar órgãos de comunicação que não cumprissem as regras estabelecidas. Somente aqueles que são oposição aos conceitos da vacinação ou são simpatizantes do governo federal. O Facebook, YouTube, Instagram, são alguns desses órgãos, que acabou fechando os meios de comunicação para opositores dos conceitos dos mandatários da vacina, laboratórios e governantes, também com suspeita de ser comandada por um político muito conhecido, e órgãos legislativos, parte do Executivo, do Senado, indícios que foi acionadas por politização de alguns tribunais federais superiores. Senado Federal são os primeiros que se calaram, alistados com propósitos escusos e singulares. São jornalistas, parte deles envolvidos com grande mídia sensacionalista. Usam uma ferramenta, no sentido de localizar supostos fake news, mas os controladores são quem mais praticam crimes, censuram o direito constitucional de liberdade de expressão e de pensamento. Ou seja, muitas vezes, controladas por milícias da internet, alguns grupos jornalísticos que promovem a desinformação, ou seja, o propósito é tendencioso, cheio de intenções singulares de um grupo politizado dominante, editando e criando sob a manta das inverdades, como desculpa. Fake news. Apenas para bloquear o verdadeiramente correto. Ou seja, quem falar contrário aos ideais do verdadeiro propósito dessa pandemia. A censura ocorre em várias manifestações culturais, redes sociais, literatura e televisão. Entre 2020 a 2022, milhões de redes sociais, rádios, peças teatrais serão proibidos pela censura. Apenas nas divulgações contrárias a objetos tendenciosos da pandemia. Muitos defensores da moralidade serão presos ou intimidados sob pressão moral, física, de sua liberdade, e psicológica, outros serão dispensados do seu trabalho ser cortado pela censura. Na vasta lista de representantes mais censurados, estão deputado Daniel Oliveira, Roberto Jefferson, Zé Trovão, o cantor Sérgio Reis, o cantor Amado Batista, que são alguns dos nomes mais conhecidos. Apesar da censura e prisão imposta ilegalmente, alguns conseguiram contornar a censura imposta ilegalmente, através da sua criatividade e genialidade de escrita.
Um exemplo claro é de músicas, piadinhas, grupos sociais, não comandados por esses órgãos, onde a palavra basta é comparada com chega de corrupção e limpa Brasil e a frase fora, afasta do Brasil, pode querer dizer afasta esse regime corrupto. Entenda nossa Constituição sobre alguns poderes. Essa história constitucional de que somente o Senado e STF têm prerrogativa de julgamento mostra no seu art. 2º, que ministros do STF podem ser processados e condenados por crime de responsabilidade através Senado Federal e vice-versa, e quem pode denunciar, caso haja indícios da prática de algum desses crimes. Qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Eu, vocês, seus vizinhos, nada nos impede, caso tenhamos provas da prática de alguma atitude delitiva, por parte de algum ministro, conforme o art. 41 da mesma lei do impeachment. Art. 41. É permitido a todo cidadão denunciar perante o Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Então fica claro que, seguindo os ritos legais, definidos pela Lei 1079/50, os ministros de nossa Suprema Corte podem sofrer um impeachment. É notório que não é simples, devido ao processo prolixo, apesar de necessário para garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa da inconstitucionalidade e das possíveis denúncias. No entanto, se houver indícios de harmonia, cooperativismo entre as partes, então, a regra muda e pode ser passivo de questionamento, e totalmente ser desfeito pela própria Constituição Federal. Dispõe em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Portanto, quando provado for, cabe a denúncia contra as duas partes. É notório que não é simples, devido ao processo prolixo, apesar de necessário para garantir os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Estamos vivendo uma hipnose coletiva, por motivos do pânico criado na pandemia. Nesse aspecto, precisamos preservar nossas crianças contra essas vacinas experimentais, que estão causando alguns efeitos colaterais em adultos, corroboram, levam indivíduos vacinados ao infarto do miocárdio e diversos agravantes na saúde em geral. Pode vitimar milhares e milhares de pessoas inocentes. Leve sua criança primeiro ao seu pediatra de confiança, antes de vacinar. Questione sempre. Artigo 227 da Constituição, garante-nos que a tutela maior pertence aos pais, bem como o artigo 5º e artigo 15 da Lei 10.406 de janeiro de 2002, nos protege contra o uso de substâncias desconhecidas e perigosas em nosso corpo, tais como vacinas experimentais. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Usa-se um argumento positivista radical de que, para que um conhecimento seja considerado científico, deve tratar apenas de fenômenos concretos e observáveis, deixando de lado todo conhecimento considerado metafísico ou filosófico. Busca-se com isso, eles dizem, romper com o dualismo cartesiano que separou a mente do corpo. No entanto, tal argumento aparenta mais ser uma negação de um dos polos da dualidade cartesiana do que uma integração entre eles. Vacinações experimentais é usar humanos como cobaias. O lado mais obscuro da maldade de alguns cientistas, que usam da prática em favorecimento próprio. Da inversão dos valores. Em outras palavras, alguns pseudo-intelectuais afirmam que as pessoas sãs, de boa saúde, negacionistas, genocidas, estão transmitindo o vírus, ou seja, se não vacinados, deveriam ser presas. Ora, quem transmite o vírus são pessoas infectadas, reconhecido pela ciência como hospedeiros. Conhecer é atividade especificamente humana. Ultrapassa o mero dar-se conta de e significa a apreensão, a interpretação. Conhecer supõe a presença de sujeitos, um objeto que suscita sua atenção compreensiva, o uso de instrumentos de apreensão, um trabalho de debruçar-se sobre. Como fruto desse trabalho, ao conhecer, cria-se uma representação do conhecido, que já não é mais o objeto, mas uma construção do sujeito.
O conhecimento produz, assim, modelos de apreensão, que por sua vez vão instruir conhecimentos futuros. E não disseminarem verdades, no bom proveito de alguns. Afinal, o conhecimento científico nasce da proposta de uma capacidade diferente dos demais, porque busca compensar as limitações do conhecimento religioso, artístico e do senso comum. A busca de um conhecimento mais confiável da realidade está presente desde a pré-história, e não de experimentos mal acabados, que trazem insegurança e perigo aos seres humanos. Sem sombra de dúvida, o que está acontecendo no mundo não faz parte de uma atividade científica. Pensamos dessa forma: se você tem convicção que a vacina lhe fará bem, tome. Mas, deve respeitar aqueles que são contrários à sua ideia. A ditadura da pandemia, que aceita apenas informação de uma das partes, fez uma aliança com a ditadura do politicamente correto, e espalhou, em massa, a incapacidade de selecionar fatos, julgar posturas, aceitar parcialmente ideias e concordar com o bom senso. Professor Juscelino Luz, pesquisador, escritor, ambientalista, orientador espiritual e ativista. So anytime you stop me, you want your